Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vou fazer a leitura do Salmo 147 para prepararmos os nossos corações, louvarmos ao Senhor, sermos inspirados a louvar a Deus. Salmo 147, vamos ler versículos 1 a 18. Louvado seja o Senhor! Como é bom cantar louvores a nosso Deus! Como é agradável e apropriado! O Senhor que constrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graças ao Senhor, cantem ao nosso Deus louvores com a harpa. Ele cobre os céus de nuvens, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Exalta o Senhor a Jerusalém. Louve seu Deus a Sião. Pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os seus filhos dentro de seus muros. Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz sua fome com o melhor trigo. Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz. Envia neve como lã branca e espalha geada sobre a terra como cinzas. Lança granizo como pedras. Quem é capaz de suportar o frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve. Envia seus ventos e o gelo derrete. Então, meus irmãos, esse é nosso Deus. É importante vê-lo nesses detalhes da nossa vida e louvá-lo, aprender a louvá-lo, ter um coração agradecido e cantar louvores a Ele. Vamos fazer uma oração e depois vamos cantar uma música. Nosso Pai, obrigado por estarmos aqui hoje em Tua presença para Te louvarmos, Senhor Deus, para termos comunhão uns com os outros, para ouvirmos a Tua Palavra, Deus, recebemos o Teu ensino. Muito obrigado, Deus, porque permitiste a cada um de nós que estivesse aqui hoje e aqueles também que estão em casa a ouvir, ó Pai. Obrigado pela bênção que é podermos ter esse tempo nesse dia, Pai. Peço que prepares os nossos corações, ó Pai, ajuda-nos a focar no Senhor, nesse dia, a focar em Cristo. Ó Deus, não pensarmos agora em nossas preocupações, ó Pai, em nossos problemas, mas pensarmos em Ti, Senhor Deus, e que esse pensamento, Pai, nos estimule também durante toda a semana a mantermos os olhos fixos em Cristo. Glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa música pergunta, já falaste alguma vez com Deus? Então nós estamos a estudar a oração, modelo, a oração do Senhor. Então é uma forma de nós falarmos com Deus. Vamos ter esse tempo agora para cantar, para perguntar a nós próprios, já falei com Deus, o que é que significa isso? Então vamos cantar nesse momento. Yeah.
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Outra vez, vamos ler os versículos 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Senhor nosso Pai, agora estamos aqui diante da Tua Palavra. Pai, fala os nossos corações, ó Deus. Peço que estejas a me usar também, ó Deus, para trazer essa palavra, conduzir-me, Pai, e falar, estejas a falar também ao coração de cada um por meio do Teu Santo Espírito, Pai, convencer-nos dos nossos pecados, daquilo que Te desagrada, daquilo que precisamos mudar, Pai, para Te agradar, ó Deus, para descobrirmos qual é a Tua vontade, Pai, que podemos aplicar na nossa vida. Ajuda-nos agora, Pai, a estarmos focados em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há 2 semanas nós começamos a estudar essa oração do Senhor. Nós vimos que ela é composta por 7 pedidos. Os 3 primeiros são ligados a Deus, nos lembrando que a oração de um discípulo deve ser centrada em Deus e não em nossas necessidades. Embora também haja espaço para nós apresentarmos nossos pedidos, como nós vamos ver hoje ainda, a oração não é meramente um meio de apresentar a minha lista de pedidos a Deus. A oração é um meio de nós conhecermos a Deus, de nos aproximarmos dEle e de conformar o nosso coração ao coração de Deus. Nós vimos que o fato de nós chamarmos Deus de Pai relembra que um discípulo deve ser verdadeiro, não hipócrita. Então, se nós chamamos Deus de Pai, esse discípulo deve ser verdadeiro na nossa vida. Devemos ter intimidade com Deus, devemos ter reverência também em Sua presença. Nós vimos também que precisamos estar reconciliados com Deus, ou seja, tudo aquilo que em nosso coração não está de acordo com o coração de Deus deve ser mudado, deve ser conformado. E há um versículo na Bíblia que traz base para isso, que é: como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Isso também se aplica entre nós e Deus. Nós temos que estar de acordo com Deus para andarmos juntos com Ele. E esse é o processo de reconciliação. Nós vimos que o que está também no coração de Deus, vimos vários versículos ao longo do Antigo Testamento principalmente, que mostram o zelo que Deus tem pelo seu nome, o zelo pela sua honra diante das nações, diante do mundo. E com base nisso nós também devemos ter esse zelo pelo nome de Deus e honrar o nome de Deus, em temer o seu nome. E isso é o que deve estar no centro do nosso ser. E daí começa a oração logo: santificado seja o teu nome. E nós vimos também que devemos ter o desejo para que o nome de Deus seja conhecido por toda a terra. Devemos ansiar pela volta de Cristo. Devemos ansiar pelo pleno estabelecimento do reino de Deus nessa terra, que será feito plenamente quando Cristo voltar. Devemos pregar o Evangelho como uma forma também de que as pessoas sejam participantes desse reino. Quando alguém crê em Cristo, torna-se participante, torna-se filho de Deus. Então essa oração tem muitas implicações. Nós vimos também que um discípulo deve ter um compromisso em fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Nós vimos o exemplo dos anjos no céu, como é que eles fazem a vontade de Deus. Nós vimos que a obediência lá no céu ela é de forma imediata, ela é de forma incondicional e de forma total. E é dessa forma que um discípulo de Deus também deve fazer, com alegria e prontidão, obedecer a Deus, confiando plenamente nele, sem precisar questionar, sem precisar ver se é muito difícil ou não. Eu tenho que já previamente ter esse compromisso na minha vida de que eu vou obedecer a Deus dessa forma. Nós vimos também que o que dificulta essa obediência, o que atrapalha, é uma rebeldia que existe em nosso coração, que é o pecado. Sendo assim, nós precisamos ter esse compromisso também de não andar em pecado,
abominar o pecado, de remover o pecado da nossa vida e também de pregar o Evangelho para que corações sejam transformados e o pecado saia do coração das pessoas, essa rebeldia natural, e para que a vontade de Deus seja assim feita na terra, não só na minha vida, claro, começar em mim, se eu oro, eu quero que primeiramente na minha vida eu faça a vontade de Deus dessa forma, mas também os que estão à minha volta, minha família, minha igreja, meus vizinhos, o meu país, o mundo inteiro. Seria muito bom se todos fizessem a vontade de Deus dessa forma, assim como é no céu, como um estilo de vida, sempre de obediência total. Então esse clamor também deve estar em nosso coração para que o mundo faça também a vontade de Deus. E por fim nós vimos que a base disso tudo era o relacionamento com Deus, por meio do qual nós vamos nos enchendo do Espírito, porque nenhum homem é capaz de por si mesmo fazer a vontade de Deus dessa forma, de transformar seu próprio coração, sem que seja Deus a fazer isso nele, por meio do seu Espírito Santo. Então nós precisamos, é por isso que começa logo com Pai, Pai Nosso, Pai. Essa palavra Pai tem essa implicação para toda a oração, para toda a vida do discípulo. Se Deus não for nosso Pai, se nós não temos esse relacionamento com Deus, vamos falhar em todo o resto. Então precisamos realmente focar nesse relacionamento com Deus e desenvolver todo o resto. Nós vimos que um discípulo precisa ser verdadeiro, então aquilo que ele ora deve estar de acordo com o que ele vive. E essa foi a ideia central que nós vimos do texto. Mostrar que deve haver harmonia entre a vida de oração e as atitudes do discípulo, e ambas devem estar centradas em Deus. Isso porque nós somos discípulos de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um discípulo seu deve ser então verdadeiro. Nós vimos que o contexto aqui era a oposição entre o hipócrita, que orava para ser visto pelos homens, dava esmola para ser visto pelos homens. Uma pessoa que era hipócrita, no fundo era isso, ou orava só palavras que não vivia, não procurava viver. No entanto, um discípulo, começa assim o texto: portanto vós orareis assim, ou seja, portanto, não vão ser como os hipócritas, vão ser assim, vocês são discípulos, sejam assim. Então isso era para relembrar essas ideias da primeira parte, que lançam agora a base necessária para nós fazermos os nossos pedidos a Deus, com isso tudo em mente, com essa ideia que o que deve mover nosso coração, que o nome de Deus seja o centro, a missão de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Há espaço sim para os nossos pedidos, mas agora nós, com isso tudo em mente, podemos fazer nossos pedidos a Deus sem contrariar a sua vontade. Então agora nos versículos 11 a 13, que é o que nós vamos focar hoje, são os 4 pedidos finais dessa oração do Senhor, estão ligados à nossa provisão diária, ao perdão e à nossa necessidade de sermos guiados por Deus. Então, a dependência de Deus na vida dos discípulos, versículos 11 a 13. O primeiro pedido que nós vemos, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Nós, na primeira parte, também falamos dessa expressão nosso, está sempre aqui na oração, nós não vemos eu, nós vemos sempre o nosso. Nos lembra que nós fazemos parte da família de Deus. Eu vou ler mais um versículo que eu não li há 2 semanas, só para relembrarmos essa ideia. Efésios 2, 18 a 19. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos ou forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos participantes dessa família de Deus. E é por isso que um discípulo não pode viver a sua vida isolada. É por isso que nós estamos aqui reunidos como igreja local, como a expressão do corpo de Cristo na terra. É necessário isso. Então, há muitos movimentos hoje que acham que podem focar, como nós falamos tanto em relação com Deus, às vezes focam só nisso, eu e Deus, esquecem que nós fazemos parte de uma família. Então, à medida que nós falamos que é muito importante que cada um tenha relacionamento pessoal com Deus, não devemos esquecer que, de igual forma, é importante relembrar que nós somos de uma família, e se eu sou de uma família, eu devo ter relacionamento com meus irmãos também. Então, Jesus nos orienta aqui que devemos pedir não apenas por nós próprios, mas também pelos nossos irmãos. Devemos orar pelas necessidades espirituais
e materiais também uns dos outros. Nós vemos aqui que no contexto dessa oração, Jesus trata do perdão logo a seguir essa oração, depois trata do jejum e logo a seguir trata dos bens materiais. Então essa oração é como se fosse também um resumo, depois Jesus desenvolve um pouco mais, ele começa ali nessa parte dos bens materiais. Não ajunteis tesouros na terra, no versículo 19, advertindo que onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Então é uma advertência real, verdadeira, que precisamos ter cuidado, mas ao mesmo tempo Jesus não nega que nós temos necessidades físicas e materiais e ele ensina também que devemos pedir isso a Deus. Então não devemos separar aqui como se fôssemos somente seres espirituais, vou pedir só tudo que é espiritual para Deus e depois a minha comida, o trabalho, tudo isso é comigo. Não, Deus tem que fazer parte da nossa vida como um todo. Jesus no capítulo 7, logo a seguir, esse é o capítulo 6, a oração, aqui no capítulo 7 Jesus ensina, pedi e dar-se-vos-á. E depois, no versículo 7, no versículo 11 diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, Jesus ensina que nós devemos pedir, e o ato de pedir também é um ato de humildade. Humildade é uma característica que deve fazer parte da vida de um discípulo. Porque se eu não peço, se eu estou habituado a fazer tudo pela minha própria mão, isso pode desenvolver algum sentimento de orgulho, de que, olha, fui eu que fiz, eu sou assim, estou bem de vida, estou rico hoje, porque foi a minha própria mão que juntou, que trabalhou, acordei cedo, fiz muito sacrifício e agora tenho toda essa riqueza, tenho que comer, nunca deixei faltar comida na minha casa. Então esse sentimento de orgulho que Jesus ensina que não deve fazer parte da vida do discípulo. Sim, nós trabalhamos, mas trabalhamos pela graça de Deus. Há muitos que não têm emprego, não é porque não querem, porque simplesmente não têm emprego, não têm o que comer, não têm o que conseguir. E no entanto, se nós temos isso tudo, não é simplesmente porque eu quero, não é? Se nós formos parar para observar, Deus está lá em cada detalhe por trás e Ele está a cuidar disso tudo. Então Jesus ensina que essas coisas todas vêm de Deus, ainda que seja eu a trabalhar ali naquele momento, isso vem de Deus. Nós reconhecemos que somos incapazes de suprir nossas próprias necessidades fora de Deus. Então desenvolve humildade em nós, dependência de Deus em nós. No Antigo Testamento nós vemos também vários textos, são muitos textos que mostram Deus a agir para sustentar a sua criação. Eu li aqui no início do culto, Salmo 147, falei desses detalhes de Deus ali nas coisas que nós chamamos naturais, fenómenos da natureza, e nós muitas vezes tentamos explicar tudo cientificamente, e até pode ter uma explicação científica assim, mas não deve ficar só por aí. Nós entendemos que mesmo nas coisas que são naturais, que obedecem leis da natureza, Deus está lá por trás a agir. E é um bom hábito para nós reconhecer a ação de Deus nessas coisas naturais da vida e louvá-lo e agradecê-lo por isso. Eu gostaria, quando eu estava a preparar essa pregação, foi algo que mexeu muito no meu coração, assim, me inspirou a louvar a Deus também, quando eu lia os Salmos, principalmente, que mostravam o cuidado de Deus para as suas criaturas. Eu queria ficar aqui a manhã toda a ler estes textos, mas são muitos, então eu vou ler alguns versículos aqui para mostrar essa ideia do cuidado de Deus na natureza. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. Salmo 145, 15 e 16. Pois em Jó, Deus está a falar aqui para Jó e pergunta: quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e famintos andam de um lado para o outro? E depois no Salmo 147, 9, o salmista está a falar: alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Estão ligados a estes versículos, não é? Isso é o cuidado de Deus para criaturas. Os animais, os corvos não são filhos de Deus, como nós somos. No entanto, Deus cuida. Diz aqui que eles clamam a Deus
por comida e Deus cuida. Também fala dos leões quando vão se alimentar e é Deus que traz a caça para eles. Então, quando nós vemos esse cuidado de Deus, até mesmo tudo que Ele criou, né? Nas criaturas, quanto mais Ele cuidará de nós, quanto mais Ele cuida dos seus filhos. E é isso que Jesus diz nesse texto que é muito conhecido, ainda no capítulo 6. É um texto muito conhecido quando falam de ansiedade. Mateus 6, 25. Eu vou ler aqui. Acho que está completo aqui por acaso. 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Outro texto, meus irmãos, que resume todos esses versículos aqui bem conhecidos, é Filipenses 4, versículo 6. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Meus irmãos, então, no resumo, o que é que isso tudo quer dizer? Quer dizer que precisamos confiar em Deus, porque Ele cuida. E, ao mesmo tempo que confiamos, não andamos preocupados, nós pedimos. E como é que não andamos preocupados? É dessa forma, exatamente, pedindo, como Paulo fala. Não andeis ansiosos, então, peçam diante de Deus e confiem nesse cuidado. Se Ele cuida até de uma planta que hoje está aqui, amanhã deitada fora no forno, como é que Ele não cuidará de nós muito mais? Então, na oração do Senhor, Ele ensina-nos a pedir o pão de cada dia. E esse é importante também, o de cada dia, porque nós reconhecemos que a provisão de Deus é diária. Nós reconhecemos que cada dia Deus cuida de nós, está sempre ali. E esse conceito é importante ser renovado em nossa mente, porque hoje em dia há muitos conceitos, muitas comodidades hoje que não havia naquele tempo do Novo Testamento que foi escrito. Hoje, por exemplo, nós temos um contrato de trabalho, temos um salário mensal, temos uma despensa cheia de comida. Havia aqueles que armazenavam também naquele tempo, mas em geral era muito mais comum que os trabalhadores recebiam ali diariamente o seu alimento, o seu salário, a jornada. Era muito mais comum. Hoje em dia também há essas pessoas, mas geralmente nós temos um contrato de trabalho de vários meses, e enquanto temos aquele contrato estamos seguros que vamos ter sempre o que comer, e quando o contrato está a acabar ficamos com aquela ansiedade de será que eu consegui ou não? No entanto, nós somos lembrados aqui que não devemos colocar a nossa confiança num contrato de trabalho, numa poupança recheada, né? numa carteira cheia de dinheiro. Não é isso que deve estar a nossa segurança. E essa situação do coronavírus vem nos ensinar também um pouco isso. Quem imaginou que do dia para a noite tudo ia mudar? Esse ano, acho que imagina que muitos já tinham feito planos para muitas coisas e de repente mudou tudo. Várias igrejas, várias instituições missionárias, várias pessoas dentre nós tinham planos e de repente tudo mudou. Coisas até que nós vimos que o dinheiro não é tudo, o dinheiro não vale nada nesse caso. Simplesmente está tudo fechado, não há voos, não há compras. Parece que mudou tudo aquilo que parecia tão seguro por causa do dinheiro. Antes era, se eu tenho dinheiro eu posso fazer isso, se eu tenho dinheiro eu posso viajar, se eu tenho dinheiro eu posso ir para onde eu quiser, passar férias, posso tudo. E aqui veio de repente uma coisa fora do nosso controle que do dia para a noite mudou tudo. O dinheiro não vale nada,
muita gente a perder empregos, muitas empresas a perder milhões por conta disso tudo. Então nós vemos aqui uma situação bem clara de que, por mais que eu tenha um contrato de trabalho, por mais que eu tenha uma conta bancária cheia, isso não garante nada. O que garante realmente é Deus, seja num momento de prosperidade, seja num momento de crise. E nós estamos aqui numa iminência de uma crise, muito provavelmente já está a acontecer, muitos estão a perder empregos, e esse é o momento de sermos lembrados que é Deus que cuida de nós, seja por meio de um salário mensal na conta bancária, seja por meio de ofertas, se tivermos que receber ofertas de outros porque não temos condição de comer. Deus vai cuidar de uma forma ou de outra, muitas vezes de forma mesmo milagrosa, a multiplicar a comida, como muitas vezes ainda acontece hoje em ambientes, principalmente ambientes como a África, ambientes missionários. Nós vemos várias histórias da provisão de Deus. Então, é por dinheiro, é por milagre, como quiser, para Deus nada é impossível. Precisamos confiar, orar, pedir, e Ele vai cuidar de nós. Eu queria trazer duas implicações dessa oração na nossa vida como discípulos de Jesus. A primeira implicação é que nós devemos pedir com a motivação correta. Trazendo o contexto todo da oração, nós entendemos que Deus é o centro, que nós devemos fazer tudo para a sua glória, mas entendemos que nós somos seres físicos. Aqui esse versículo, o texto em Mateus 6 nos mostra que o vosso Pai sabe que precisam dessas coisas, então Deus sabe que nós precisamos de comida, precisamos de alimento, precisamos desse sustento físico, além do espiritual, para continuar. Mas para que é que nós precisamos? Para continuar a servi-lo, para continuar a fazer tudo para a sua glória. O irmão Paul Washer traz a ideia dessa petição, dessa parte, para o nosso cada dia nos dá hoje, dentro do seu contexto, em algo desse tipo. Senhor, providencia as nossas necessidades materiais para que possamos continuar a viver e trabalhar para a Tua glória, para o avanço do Evangelho, para a santificação do Teu nome. Então nós precisamos do alimento diário para isso, não é simplesmente para ficar satisfeito e para eu viver, continuar a viver uma vida egoísta para mim mesmo. Eu tenho que ter noção, quando eu peço isso, é para que eu continue a fazer trabalho para a glória de Deus. Seja o meu trabalho secular, seja os meus estudos, seja o trabalho aqui na igreja, eu preciso do alimento, mas para fazer tudo para a glória de Deus. Esse tipo de oração sincera, com motivação correta, vai mudar a nossa forma, vai influenciar a nossa vida, não é? Vai mudar a nossa forma como olhamos para o nosso sustento, como olhamos para o nosso dinheiro, como olhamos para o trabalho. Nós vamos ver que isso tudo, na verdade, são meios de cumprirmos a nossa missão principal, de glorificar a Deus. A segunda implicação tem a ver também com o termo nosso, o pão nosso, e a ideia central do texto, que é que isso implica na nossa vida, que a vida do discípulo deve estar de acordo com o que ele ora. Então, se nós oramos para que Deus providencie as nossas necessidades, não só as minhas, mas também dos meus irmãos, então pode ser que eu de repente tenha muitos recursos financeiros, mas o meu irmão não tem. Então, o que é que eu vou fazer quando eu oro? Deus, sustenta o meu irmão, abençoa as necessidades dele, não deixa que lhe falte alimento. Tiago traz de uma forma bem prática. Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago 2, 15 a 16. Então, qual é o proveito de eu simplesmente orar pelo meu irmão, orar para que Deus conceda alimento, se eu tenho condições e não o ajudo? Então, não podemos ser hipócritas, né? Isso é bem prático, distinção entre discípulo e hipócrita. Se eu oro para que Deus sustente o meu irmão, na minha vida prática, se eu tenho condições de fazer isso, tenho que fazer. Meus irmãos, então, avançando para o próximo pedido que nós vemos aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Nós vemos aqui duas ideias nesse versículo. A primeira ideia é a necessidade nossa de um perdão diário. Como é que nós entendemos isso diante da teologia bíblica toda? É assim, diante de Deus, numa perspectiva da eternidade, nós fomos justificados pela fé em Jesus.
Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados e nós que cremos em Jesus não vamos pagar esse preço final, a morte final, no sentido do lago de fogo, que é literal, nós cremos nisso. Nós que cremos em Jesus, Jesus pagou essa consequência final do pecado, uma perspectiva eterna. Nós fomos justificados diante de Deus, somos considerados justos por conta disso. No entanto, no nosso dia a dia, nós continuamos a pecar algumas vezes, muitas vezes até. E o que é que estes pecados fazem na nossa relação, na nossa comunhão com Deus? A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Em 1 Pedro 3,7 também trata ali entre a relação entre maridos e esposas e também trata para que não se traz essa expressão, para que não sejam interrompidas as suas orações. Então, quando nós pecamos, quando nós convivemos com o pecado, ainda hoje, isso de alguma forma atrapalha nossas orações, atrapalha nossa comunhão com Deus, cria uma barreira entre nós e Deus. E é por isso que nós precisamos diariamente pedir perdão pelos nossos pecados, pelo aquilo que nós cometemos, não é? E a primeira ideia que nós vemos aqui é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. É uma promessa que nós temos diariamente, confessar os pecados. Diariamente, no sentido, se eu pequei agora e tive consciência desse pecado agora, eu posso confessá-lo agora diante de Deus. E temos que ter esse hábito de confessar o pecado, de nos arrependermos. E nós, como discípulos também, precisamos entender o que é confessar o pecado sem hipocrisia. Nós dizemos que essa oração é um modelo, não é para repetir as palavras assim, como muitos fazem, só repetir e achar que isso tem um poder especial. Isso é um modelo que tem que ser aplicado na nossa vida diária. Então, quando diz perdoa as nossas dívidas, nós temos que aplicar na nossa vida de uma forma bem prática. É tipo, o que é uma dívida? Que a Bíblia trata a dívida como o pecado como uma dívida que nós temos para com Deus. Então, quando eu digo perdoa as minhas dívidas, eu tenho que dizer para Deus que dívidas são essas, que pecados são esses que eu estou a pedir perdão. Eu não posso simplesmente dizer Deus perdoa todos os meus pecados e pronto. Porque nós temos que lembrar que temos um compromisso de abandonar esse pecado. E para abandoná-lo é preciso saber que pecado é que eu cometi. Nós temos aprendido aqui no aconselhamento a importância de chamar o pecado pelo nome. Não é simplesmente dizer pecado em geral, mas ser específicos em nossa confissão. Então, se eu pequei, se eu menti, eu tenho que dizer Deus me perdoa porque eu menti naquela ocasião para aquela pessoa, ou se eu senti inveja de alguém, ou se roubei alguém, eu fiz uma injustiça, não tratei a pessoa com amor. Eu preciso ser específico e dizer exatamente o que eu fiz. Isso porquê? Porque diante de Deus eu estou a ser específico na minha confissão, estou a confessar o pecado específico, não é um pecado geral. E também na minha própria vida eu estou a ter consciência do que é que eu pequei. Se eu tenho só o hábito de dizer perdoa meus pecados todos os dias, antes de dormir, repetir essa oração, Pai nosso que estás no céu, blá, 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 perdoa os pecados e pronto, eu nem sei o que é que eu pequei, nem paro para pensar o que é que eu pequei e vou estar continuamente naquele hábito. Por outro lado, se eu começo a confessar para Deus muitas vezes o mesmo pecado, eu já tenho consciência de que há alguma coisa na minha vida, que eu preciso mudar, algum hábito, porque está sempre a levar a mesma coisa, já começo a ter consciência, já sei, já começo a saber como é que eu vou buscar ajuda mais específica para sair desse pecado, porque esse é o objetivo, a santificação, nós nos livrarmos desse pecado. Então é importante sermos específicos, entendemos aquilo em nossa vida que não é compatível com o caráter de Deus, confessar isso especificamente e tirar essa barreira do nosso relacionamento com Deus. Essa parte da oração é de extrema importância, essa área da nossa vida de confessar pecados é de extrema importância, trazer isso para a luz de Cristo, não deixar pecados escondidos nas trevas, trazer sempre a luz, mostrar claramente, ser transparente diante de Deus, porque nós vimos que a base disso tudo da nossa vida é o relacionamento com Deus. Isso é uma barreira no meu relacionamento com Deus, a barreira é o pecado. Todo o resto vai por água abaixo, por assim dizer. Então eu preciso tirar todas as barreiras, preciso que minha vida com Deus esteja limpa, não haja nenhum pecado
eu não esteja a acalentar pecado no meu coração, não esteja ali tipo, eu sei que isso é pecado, mas pronto, vou conviver, é só um bocadinho. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Se eu tenho consciência de que foi um pecado, às vezes eu posso não ter consciência e posso pedir a Deus que sonde o meu coração e revele quais pecados estão escondidos, ou outra pessoa que revele isso para mim também, perguntar. Mas se eu sei do pecado e simplesmente não quero mudar, isso já não está bem. Eu preciso realmente, isso cria uma barreira e eu preciso remover essa barreira, eu preciso reconciliar com Deus. Outra implicação desse versículo, outra ideia que é trazida nesse versículo, a parte final: perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado os que nos têm ofendido. E a primeira pergunta é: será que eu tenho realmente perdoado aqueles que me têm ofendido ou não? Será que isso tem sido verdadeiro em minha vida? Se nós não perdoarmos, estamos a ser como hipócritas. Eu só peço perdão a Deus pelos meus pecados, mas eu mesmo não estou disposto a perdoar os outros. Então o discípulo, em oposição hipócrita, não deve ser assim. Assim como ele é perdoado por Deus, deve perdoar os outros. E é importante distinguir também a forma que nós chamamos, que é que nós chamamos de perdão, porque o mundo também tem uma ideia de perdão. No entanto, nós devemos perdoar da mesma forma como, e esse versículo diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, da mesma forma como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar. Deus perdoa como? Deus perdoa com graça, com favor imerecido. Eu não preciso merecer o perdão de Deus. É por causa do que Cristo fez é que Deus me perdoa. No entanto, no mundo esse conceito está bem presente. Quando eu vou... Primeiro, o perdão para o mundo é uma palavra muito séria. Geralmente o mundo... Eu não vou pedir perdão por uma coisita, eu vou pedir perdão por uma coisa muito grave. No entanto, diante de Deus, cada pecado é pecado. E eu tenho que pedir perdão. Então, no mundo também há aquela ideia de que eu preciso fazer por merecer o perdão. Alguém vem pedir perdão e diz assim: só se tu nunca mais fizeres isso é que eu te perdoo, senão esquece. Então, no sentido, olha, eu perdoo, mas não vou esquecer. Então eu perdoo, mas ficas a dever uma também. E esses conceitos não são compatíveis com o discípulo, com a vida cristã. Porque Deus, imaginem se Deus nos fizesse da mesma forma: olha, eu te perdoo, mas tu tens que prometer que nunca vais fazer esse pecado outra vez. O que é que seria de nós? Deus perdoa com graça, nós também precisamos perdoar com graça. E precisamos entender também que diante de Deus nenhuma boa obra vai ser suficiente para pagar o meu pecado diante de Deus. É por causa do que Cristo fez. Então também com outra pessoa também é assim, não é porque a pessoa vai fazer alguma coisa para me agradar agora porque ela pecou que vai compensar o pecado ou coisas. Não, eu tenho que perdoar simplesmente. Ainda que a pessoa nem sequer venha até mim pedir perdão, ou ainda que mostre descaso, nem que reconheça o pecado, eu tenho que perdoar. Isso porquê? Porque nós temos que entender que diante de Deus há uma parábola que explica isso, Mateus 18, 23 a 35, não vou ler aqui, vocês podem anotar para depois ler. É a parábola que fala daquele servo que foi perdoado de uma enorme dívida e depois vem um outro que devia uma pequena quantidade e ele não perdoou. Então, diante de Deus, o nosso pecado é uma dívida enorme, impagável. Nenhum de nós seria capaz de pagar isso. Apenas Cristo pagou pelo seu sangue. E, no entanto, Deus perdoou. Então, qualquer ofensa que alguém faz contra mim é uma coisa mínima. Por maior que eu queira inventar na minha cabeça, ficar a tentar aumentar o problema, isso é uma coisa mínima. E nós temos que ter esse hábito de meditar no perdão de Deus. Ler versículos que falem do perdão de Deus, entender a forma como Deus nos perdoa. Eu vou trazer só alguns versículos aqui que nos mostram. Jeremias 50, 20. Naqueles dias e naquele tempo, disse o Senhor: buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. O que é que este versículo mostra sobre o perdão de Deus? Por exemplo, vão procurar a maldade. Não há. Onde é que está? Israel foi um povo muito rebelde,
pecaram bastante, foram bastante obstinados, e no entanto aqui nessa promessa nós vemos aqui que vão procurar e não vai haver. Porquê? Porque Deus perdoou. E nós muitas vezes dizemos que perdoamos e depois ficamos sempre a julgar a mesma coisa para a pessoa. Ficamos, olha, lembra daquele dia que fez isso, não é? Então isso não é perdão. Quando nós perdoamos, nós precisamos ser como Deus, precisamos não trazer à memória essas ofensas diante da pessoa. Olha, que já foi tratado, já foi tratado. É claro que isso às vezes vem em nossa memória, no entanto isso não deve... nós temos que lembrar que o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Isso não deve estar a fazer com que crie amargura em meu coração contra a pessoa. Passou, já foi perdoado, eu decidi perdoar e pronto. Depois, Salmo 103, 10 a 12 também diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, principalmente essa frase aqui inicial, não nos tratou segundo os nossos pecados. Deus nos trata com bondade. Então, da mesma forma, nós precisamos fazer o bem àqueles que pecam contra nós, perdoar, fazer o bem, afastar suas transgressões, colocar as nossas costas e não entre nós e a pessoa. Então, são várias formas de nós pensarmos nisso tudo. É claro que o perdão é algo muito difícil, é fácil eu estar a falar isso aqui, mas quando alguém peca contra mim, nós tendemos sempre a aumentar o problema de uma forma muito grande. Então, peçam ajuda a Deus, peçam graça para perdoar, porque é por meio da graça de Deus. Nenhum ser humano naturalmente seria capaz de perdoar um outro ser humano da forma como Deus perdoa. Isso é unicamente por meio da graça de Deus. Então, se há alguma amargura, algum pecado que não foi tratado, por mais antigo que seja, se ainda lembram-se disso, se ainda traz alguma amargura num relacionamento, alguma barreira num relacionamento com outra pessoa, então é importante decidir perdoar e ao mesmo tempo pedir graça a Deus para que cumpram essa decisão de perdoar. E cada vez mais meditar no perdão de Deus para renovar a nossa mente e entender que na verdade nós é que estamos a fazer uma grande confusão, a aumentar o problema, e aquilo é tão pequeno comparado com o que nós próprios fizemos com Deus. Então tenham em mente essas ideias e depois, claro, podem sempre buscar ajuda, aconselhamento. Nós estamos aqui para aconselhar uns aos outros e o processo de perdão é um processo difícil, no entanto é algo essencial. Jesus nos versículos 14 e 15, que eu não cheguei a ler aqui, dessa oração, trata esse assunto mais uma vez: se não perdoarmos uns aos outros, Deus não vai nos perdoar. Alguém que não perdoa, se calhar nem entendeu o perdão de Deus. Alguém que se recusa a perdoar o outro, nem sequer faz um esforço, nem sequer busca ajuda para perdoar, simplesmente se diz: não é digno do meu perdão. Será que essa pessoa foi de fato perdoada? Será que ela entendeu o perdão de Deus? Então, isso não deve fazer parte da nossa vida. Jesus deixa bem claro: aquilo que nós, se nós perdoarmos uns aos outros, Deus vai nos perdoar também. Se não perdoarmos, Ele não vai nos perdoar. É isso que Ele trata. Então, se nós somos filhos de Deus de fato e recusamos a perdoar, vamos sofrer uma disciplina, talvez muito forte, disciplina de Deus, para o nosso próprio bem, para aprendermos, seja pela dor, para aprendermos que precisamos sim perdoar, que nem sequer faz sentido, até uma ofensa diante de Deus, eu não querer perdoar o outro. Então, dessa forma, perdoando assim como Deus nos perdoa, vamos ser imitadores de Deus como filhos amados, como trata também em Efésios, e isso deve caracterizar a nossa vida, até como testemunho também para o mundo. Por fim, também não vou aprofundar muito nesses dois pedidos. Aqui são dois pedidos: não nos conduzas à tentação, e o segundo, mais livra-nos do mal. Não vou aprofundar bastante por conta do tempo, para não ficar muito grande, mas vou trazer aqui algumas ideias, porque esses pedidos são um bocado estranhos, causa confusão a algumas pessoas. Talvez até nessa tradução cause alguma confusão ainda maior. Algumas que dizem: não nos deixes cair em tentação. Essa tradução é a Almeida Corrigida Fiel, diz: não nos conduzas à tentação. É algo mais literal. Então, como é que nós podemos entender isso dentro do contexto bíblico? Em Tiago 1, 13 a 14 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus.
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, esse próprio texto de Tiago, acho que já dá uma direção certa do como é que podemos interpretar esse texto, esse pedido em Mateus 6, na oração do Senhor. Aqui diz que quando nós somos tentados, nós somos guiados pela nossa cobiça, somos arrastados pela nossa própria cobiça, somos seduzidos pela cobiça. Então, o que é que quer dizer quando nós pedimos para Deus não nos conduzir à tentação? No fundo, nós estamos a pedir a direção de Deus na nossa vida, que Deus seja o nosso guia. Porque quando a nossa própria carne é o nosso guia, nós somos conduzidos aqui ao pecado. No entanto, se o Espírito Santo é o nosso guia, ele vai nos guiar para onde? Ele vai nos guiar para o Pai, para a presença do Pai, para Deus. Então nós precisamos pedir isso na nossa vida, precisamos que o Espírito Santo seja o nosso guia, precisamos nos encher do Espírito. E como nós estamos a ver, às vezes estou a repetir muitas ideias, porque essa ideia nós já falamos também no início da pregação, está ligado com aquele fato de Deus ser santificado em nossa vida, porque se Deus for o centro, se Deus for o Senhor da nossa vida, aquele que domina a nossa vida, Ele também vai nos guiar, Ele vai nos orientar. Então, quando nós pedimos de uma forma mais específica, Deus não nos conduz à tentação, nós estamos a pedir que Deus seja o centro da nossa vida, o Senhor, que Ele seja o guia, que Ele nos oriente para longe do mal, para longe do pecado, para perto dele, que Ele seja o centro, que Ele domine o centro das nossas vontades, que é o coração, que Ele transforme o nosso coração. Então, nesses pedidos finais, o discípulo reconhece a sua fraqueza, a sua tendência natural para o mal, o seu coração pecaminoso, a sua natureza pecaminosa, e pede a intervenção e a liderança do seu Pai para afastá-lo daquilo que é mau e pecaminoso. Ao mesmo tempo, o discípulo também pede graça para resistir às provações da nossa vida, porque Deus pode nos conduzir a situações para provar a nossa fé também. Muitas vezes a nossa própria carne, nessas situações, vai usar ali essa situação para nos tentar para o mal, para o pecado. No entanto, nós temos promessas de Deus, como por exemplo essa: não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, quando nós pedimos a direção de Deus, estamos a pedir a graça dele também para quando estivermos em situações assim, possamos suportar, possamos ver para ele abrir os nossos olhos, possamos ver esse livramento, para que possamos suportar, seja as provações da vida, sejam tentações da nossa carne. Então precisamos nos chegar a Ele, reconhecemos também, mas mesmo que reconhecemos essa nossa fraqueza para o mal, também temos que ter esse temor em pecar, esse medo, de certa forma, um medo, o receio de pecar, de fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque nós temos uma intimidade tão grande com o Pai, sabemos que aquele pecado vai entristecê-lo, vai nos afastar dele. Então nós pedimos: Deus, por favor, guia-me, porque eu não quero me afastar de Ti, porque eu não quero te desagradar, porque o pecado é mau, vai fazer mal para Ti, vai fazer mal para mim. Então isso deve estar em nosso coração também. Só mais um versículo que eu queria ler também traz essa mesma ideia de graça. Hebreus 4, 15 a 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas e a nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, mais uma vez, para concluir aqui a ideia da oração, a chegar a Deus para receber a graça, relacionamento com Deus do início ao fim dessa oração, pedir graça a Ele para resistir ao pecado, e ainda se cairmos, lembrando que temos o perdão de Deus, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Meus irmãos, partindo aqui para uma conclusão,
Esses foram os 7 pedidos de oração do Senhor. Se essa oração for uma prática na nossa vida, se não for meramente repetir palavras, ela tem um potencial realmente de transformar o nosso coração e, consequentemente, transformar as nossas atitudes, transformar a nossa vida. Essa oração é um poderoso meio de graça contra o pecado da impiedade que nós falamos aqui há algum tempo. E é bom sempre repetir essa ideia desse pecado, porque essa oração, porque que ela é contra o pecado da impiedade? Porque ela coloca Deus no centro de toda a nossa vida, do início ao fim. Ela faz com que o nosso coração seja conformado ao coração de Deus, faz com que nós nos importemos com aquilo que Deus se importa, faz com que nós dependemos de Deus até para as necessidades mais básicas da nossa vida, faz com que pensemos em Deus do início ao fim do dia e que Ele ocupe o nosso coração do início ao fim. Então, se nós exercitamos esse estilo de vida dessa oração, isso é exercitar a piedade, que é o oposto da impiedade. É colocar mesmo Deus em todas as áreas da nossa vida. O Senhor Jesus nos ensinou essa ferramenta poderosa de intimidade com Deus, uma vida íntima de oração, uma vida prática de oração. E esse estilo de vida, essa oração, deve marcar a vida de um discípulo. Então, essa oração que nós chamamos muitas vezes o Pai Nosso, a oração do Senhor, também deve ser chamada a oração do discípulo, aquilo que marca a vida de um discípulo. Uma exortação também final é que em Lucas, um texto paralelo com esse de Mateus, Jesus apresenta essa oração logo após os discípulos chegarem a Ele e perguntarem: Senhor, ensina-nos a orar. Então essa atitude de humildade também deve estar em nós. Senhor, ensina-nos a orar. Assim como um bebê recém-nascido, ele não nasce a saber falar, ele precisa aprender a falar. Quando nós nascemos de novo, nós não sabemos já orar. Claro que nós podemos chegar a Deus da maneira como estamos. No entanto, a vida cristã é um progresso, é maturidade. Então, à medida que nós crescemos em maturidade, a oração também faz parte. Precisamos aprender a orar com o próprio Mestre, com o próprio Jesus. Aprender a orar de uma forma que agrada a Deus. Então, não importa quantos anos de crente nós temos, se nós aprendemos algo hoje, 2 semanas, ou na nossa vida íntima com Deus, algo sobre a oração, se podemos mudar, não importa se eu já orei assim a minha vida toda, não importa o que eu acho, é o que a palavra diz. Então, se nós aprendemos uma coisa nova, vamos aplicar em nossa vida sobre a oração, vamos estar de coração aberto e também na nossa própria intimidade com Deus. Eu exorto os irmãos quando chegarem em casa, se nunca fizeram essa oração, ou se já fizeram assim: Senhor, ensina-me a orar. Então, façam isso e estejam de coração aberto para o que Deus vai mostrar. Então eu quero concluir só essa oração da mesma forma como Jesus concluiu, e já introduzindo também o próximo cântico daqui a pouco. Ele conclui a oração com o reconhecimento de quem Deus é. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase final fecha a oração com uma chave de ouro, porque é com base nessa afirmação da autoridade de quem Deus é que nós fazemos todo o resto. Porque Deus é tudo isso, então Ele merece a nossa adoração, merece ser o centro, merece que a sua vontade seja feita por todos. Ele tem o poder para providenciar tudo o que precisamos, tem o poder para perdoar as nossas transgressões, tem o poder para nos guiar para longe dos pecados, tem o poder para nos livrar do mal, tem o poder para nos livrar de Satanás, e Ele é digno de toda a glória, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Fazer uma oração, então. Ó nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra que nos tens ensinado. Pai, transforma cada dia mais os nossos corações, tirando toda a rebeldia contra a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. E coloca em nós essa disposição e esse desejo em Te obedecer sempre e continuamente. Que Tu sejas santificado em cada um de nós, nessa igreja, nesse ministério e nesse país. E que o Teu nome seja central em cada área da nossa vida, Pai. Que em tudo que fazemos possamos Te glorificar. Pai, rogamos ainda que o Teu nome seja conhecido por toda a terra e que o Teu reino seja plenamente estabelecido. Nós clamamos: vem, Senhor Jesus. A Tua igreja clama, Pai, que esse seja o anseio do nosso coração.
Agradecemos também a Tua provisão diária em nossa vida. Pedimos que continues a nos sustentar, não deixando que nada necessário falte, para que possamos viver e Te servir com fidelidade nessa terra. Ensina-nos a perdoar os que nos ofendem, da mesma forma como fomos perdoados por Ti. Dá-nos graça para perdoar uns aos outros, ó Pai, e sermos Teus imitadores como filhos amados. Senhor, guia-nos também à Tua presença, para longe do pecado, para longe daquilo que Te desagrada. Dá-nos graça para vencer as tentações e as provações da vida nesse dia, Pai. E livra-nos do mal, livra-nos do nosso inimigo, livra-nos de Satanás e das suas ciladas, porque somos Teus e a Ti pertencemos. Teu é o poder e a Ti seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Declaramos